O mercado não é apenas um lugar onde se trocam ações por dólares. É um lugar onde se troca sanidade por sobrevivência. Eu passei décadas da minha vida trancado em escritórios onde o único som que preenchia o ar era o clique incessante, rítmico e quase hipnótico do teletipo. Um som que para o leigo pode parecer apenas ruído, mas para o especulador soa como uma sentença de morte ou um hino à glória. Mas o som mais perigoso, aquele que realmente destrói fortunas e despedaça famílias, não estava na fita de papel. Estava dentro da minha própria mente. Eu vi fortunas imensas, quantias que fariam o homem médio estremecer, serem perdidas não porque o mercado mudou subitamente de direção ou porque um pânico financeiro varreu o país, mas porque o trader simplesmente não conseguiu mudar o seu estado mental. Ele carregava o peso morto da perda de ontem para a decisão vital de hoje. Ele permitia que o lixo emocional de uma operação fracassada contaminasse o julgamento de uma nova oportunidade. E foi no meio desse caos, desse turbilhão de emoções que cega o julgamento e paralisa a vontade, que eu descobri o que chamo de o reset mental, uma técnica de apenas 3 minutos que se tornou o meu único e verdadeiro escudo contra a loucura. Tu tens de entender, com uma clareza que só a dor pode ensinar, que a tua mente é como uma ardósia, onde o mercado escreve as suas mensagens em giz. O problema fatal da maioria dos traders é que eles nunca limpam essa ardósia. Eles entram numa nova operação, um novo começo, ainda a sangrar por causa do stop loss atingido no trade anterior. Eles estão zangados com o mercado, estão magoados com a sua própria falha, estão com uma sede de vingança que nubla a visão. Ou então, o que é igualmente letal, entram numa operação sentindo-se invencíveis, com o peito estufado pela arrogância de quem acabou de ganhar uma bolada, ignorando os sinais óbvios de perigo que estão bem à frente dos seus narizes. Eles estão a tentar ler o presente através das lentes deformadas e sujas do passado. No mercado, o passado é um fantasma que não tem corpo, mas que tem força suficiente para te puxar para o abismo. O reset de 3 minutos não foi algo que inventei num momento de lazer ou numa reflexão filosófica. Foi uma ferramenta bruta de sobrevivência. Eu percebi que se não conseguisse desligar-me emocionalmente, de forma cirúrgica, do que tinha acabado de acontecer, eu seria inevitavelmente destruído pela próxima oscilação do preço. A maioria dos homens acredita, na sua inocência técnica, que a consistência vem de um sistema infalível, de uma média móvel mágica ou de um indicador que ninguém mais conhece. Mas eu digo-te, com a autoridade de quem já perdeu e ganhou milhões, que a consistência vem de uma mente que consegue começar do zero absoluto a cada 3 minutos. Imagina o estresse de ver o capital da tua vida, o sustento da tua família, o teu nome, a tua honra, a oscilar em milhares de dólares a cada segundo que passa. O teu coração acelera até sentires as batidas no pescoço. A tua respiração torna-se curta e superficial. O teu ego começa a gritar ordens absurdas no teu ouvido, exigindo vingança ou gratificação imediata. Se tu permitires que esse estado biológico primitivo comande a tua próxima ação, tu já perdeste a batalha antes mesmo de dares a ordem. Tu precisas de um ritual, de uma quebra de padrão violenta que force a tua biologia a voltar ao estado de calma e neutralidade. O segredo que transformou o meu trading para sempre não era uma fórmula matemática. Era a capacidade quase sobrenatural de me tornar um estranho para as minhas próprias emoções. Eu aprendi a arte de fechar os olhos, de me afastar da fita e de criar um vácuo mental, onde nada do que aconteceu há 1 minuto tem permissão para existir. Este erro mental de carregar o lixo emocional é o que eu chamo de contaminação de trade. É um veneno que corre pelas veias do especulador. É quando a dor aguda de uma perda te faz hesitar num sinal de entrada perfeito logo a seguir, fazendo-te perder o movimento que recuperaria todo o prejuízo. Ou, pelo contrário, é quando o prazer intoxicante de um lucro te faz aumentar o lote de forma imprudente no trade seguinte, porque agora acreditas que tens um toque de Midas. Em ambos os casos, tu não estás a negociar o mercado real, estás a negociar contra os teus próprios fantasmas. O mercado deteta essa fraqueza como um tubarão sente o cheiro do sangue a quilômetros de distância. Ele sabe quando tu estás a operar por desespero e quando estás a operar por vaidade. O reset de 3 minutos é a ferramenta que limpa a tua lente,
que remove a distorção e permite que vejas o teletipo pelo que ele realmente é. Apenas números, apenas fluxo de ordens, apenas a verdade nua e crua do momento presente. Eu vi o interior das mentes dos maiores especuladores de Wall Street. Homens cujos nomes eram sussurrados com reverência nos clubes de Nova York. E garanto-te que os que duram décadas, os que não desaparecem no primeiro mercado de baixa, são aqueles que possuem esta memória curta, seletiva e treinada. Eles tratam cada operação como se fosse a primeira operação da vida deles. Eles não têm cicatrizes emocionais porque eles não permitem que a ferida se torne profunda. Eles usam o reset para cicatrizar a mente instantaneamente. Quando eu operava lotes massivos de trigo, algodão ou aço, a pressão era capaz de esmagar o crânio de um homem comum sob o peso da responsabilidade. Mas eu aprendi que, naqueles 3 minutos de silêncio absoluto que eu impunha a mim mesmo, eu podia recuperar a clareza de um monge. Eu voltava para o teletipo e não via mais a minha perda ou o meu lucro. Eu via apenas a linha de menor resistência. E essa, meu amigo, é a única coisa que realmente importa para quem quer ser rico. Esta técnica é baseada numa verdade dura e imutável. Tu não podes controlar o mercado, mas tens a obrigação sagrada de controlar a tua reação a ele. Se tu perdes o controle do teu estado mental, o mercado assume imediatamente o controle da tua conta bancária. O reset é o momento em que tu retomas as rédeas da tua própria vida. É o momento em que tu dizes ao teu ego para se calar e à tua ganância para esperar do lado de fora da sala. 3 minutos podem parecer pouco tempo num mundo de alta frequência, mas no calor da batalha, 3 minutos de silêncio consciente valem mais do que 10 anos de estudo de gráficos técnicos. É o tempo exato necessário para o cortisol baixar na corrente sanguínea e para a razão voltar ao trono da tua consciência. Sem esse reset, tu és apenas um animal reativo, um joguete das forças de oferta e procura, e o mercado é o predador mais eficiente que a humanidade já criou para caçar animais reativos e indisciplinados. Recordo-me de um dia particularmente brutal durante o pânico de 1907. O ar nos escritórios era pesado, cheirava a medo e fumaça de charuto. Homens gritavam, fortunas que levaram gerações a serem construídas desapareciam em segundos diante dos olhos atônitos de seus donos. Eu estava a ganhar milhões, mas a pressão era tão esmagadora que eu sentia que a minha própria alma ia explodir. Eu afastei-me, saí da sala. Fiquei 3 minutos exatos a olhar para uma parede branca, focando apenas na minha respiração, limpando cada pensamento de ganância, cada pensamento de medo, cada pensamento de glória. Quando voltei, eu não era mais o Jesse Livermore, o milionário das manchetes. Eu era apenas um operador de fita, frio, preciso e letal. Esse reset salvou-me de fazer uma asneira colossal, um erro de excesso de confiança que teria devolvido tudo o que eu tinha ganho naquela semana sangrenta. O segredo do reset é que ele te devolve a tua humanidade e, paradoxalmente, a tua autoridade sobre ti próprio. Ele transforma o trading de um combate emocional exaustivo numa execução técnica elegante. Tu precisas de aceitar de uma vez por todas que a tua mente é falível e traiçoeira. Ela quer encontrar padrões onde só existe ruído, ela quer vingança quando se sente injustiçada pelo mercado e ela quer sempre mais quando já tem o suficiente para 10 vidas. O reset é a tua forma de disciplinar essa mente indomável. É o treino diário de se tornar indiferente aos resultados imediatos em prol da integridade do teu processo a longo prazo. Se tu não consegues dominar 3 minutos de silêncio na quietude do teu escritório, nunca dominarás 30 anos de turbulência no mercado. O caminho para a fortuna verdadeira não passa por sistemas informáticos mais rápidos ou algoritmos mais complexos, mas por uma mente mais limpa e um espírito mais firme. E a limpeza dessa mente começa agora, no momento em que tu decides que nenhum trade anterior, por mais glorioso ou desastroso que tenha sido, tem o direito de ditar o teu destino no próximo clique. A maioria dos traders acredita que o reset é um conceito puramente metafísico, algo abstrato ou uma simples mudança de pensamento. Eles estão tragicamente errados. Para mim, o reset de 3 minutos era uma operação tão mecânica, deliberada e técnica quanto a manutenção de uma locomotiva a vapor. Tu precisas entender que, no calor da fita,
Os teus sentidos não estão apenas a observar. Eles estão a ser bombardeados por uma metralhadora de estímulos. Os teus olhos absorvem o piscar frenético dos preços. Os teus ouvidos captam o murmúrio ansioso da sala de negociações ou o estalo seco e rítmico do teletipo. E a tua própria pele sente o calor da pressão invisível que emana da incerteza. Esse bombardeio constante cria o que eu chamo de embriaguez da fita. Tu ficas literalmente bêbado de adrenalina, noradrenalina e informação sensorial. E um homem embriagado, seja por álcool ou por excitação do mercado, nunca, sob circunstância alguma, deve tomar decisões sobre o seu capital. O reset é, portanto, um processo de sobriedade forçada e biológica. A primeira etapa dessa mecânica prática era o afastamento físico imediato e absoluto. Eu aprendi, através de perdas que quase me custaram a alma, que enquanto estiveres a olhar para o preço, tu não estás a pensar de forma lógica, tu estás apenas a reagir de forma instintiva. O teu cérebro reptiliano assume o controlo e a tua córtex pré-frontal, a parte responsável pela estratégia e pela razão, é desligada pela inundação de cortisol. Quando eu sentia que o veneno da emoção fosse o amargor corrosivo de um stop-loss ou o açúcar intoxicante de um lucro fácil e rápido, estava a turvar o meu julgamento, eu levantava-me da cadeira. Eu saía da frente do teletipo. Eu rompia o vínculo visual com o monstro. Nesses 3 minutos, o primeiro minuto era dedicado exclusivamente ao isolamento sensorial profundo. Eu fechava os olhos com força. Eu precisava, acima de tudo, desligar o canal visual que alimentava o meu ego com números vermelhos ou verdes. No escuro das minhas pálpebras, eu focava obsessivamente na minha respiração. Não era uma prática de meditação mística ou religiosa. Era fisiologia básica aplicada à sobrevivência financeira. Quando estás sob estresse extremo, a tua respiração torna-se curta, rápida e superficial. Isso envia um sinal de pânico direto para o teu cérebro, dizendo que estás sob ataque de um predador. Ao forçar uma respiração profunda, lenta e rítmica, eu enviava um contrassinal biológico de que não havia perigo iminente. Eu estava a hackear o meu próprio sistema nervoso central para forçar a volta da sobriedade. Eu estava a dizer ao meu coração para desacelerar, para que a minha mente pudesse voltar a acelerar com precisão. O segundo minuto do reset era a limpeza cirúrgica da memória recente. Eu visualizava a operação que acabara de ocorrer, aquele trade que estava a causar o tumulto interno, como se fosse um objeto físico e tangível, um pedaço de fita de papel amassada e suja. Na minha mente, eu pegava nesse papel, visualizava cada detalhe do erro ou da vitória, e então jogava-o num fogo imaginário, vendo-o arder até se transformar em cinzas inertes. Eu dizia a mim mesmo com uma voz interna firme: aquele dinheiro já não te pertence. Aquele trade já não existe no universo. Ele é passado morto, e os mortos não têm autoridade sobre os vivos. Este é o ponto exato onde a maioria dos traders falha e acaba por quebrar. Eles tentam recuperar o que perderam no trade anterior. Eles entram na próxima operação com o objetivo de ficar no 0 a 0 com o mercado. Mas no mercado tu não recuperas nada. Tu apenas conquistas coisas novas a partir de um estado de neutralidade. Se tu tentas recuperar, estás a operar com o fantasma do dinheiro que já foi embora. E fantasmas não compram ações nem pagam contas. No reset, eu enterrava os meus mortos com a frieza de um coveiro. Eu limpava a ardósia para que, ao abrir os olhos novamente, o mercado fosse para mim um mar de oportunidades virgens, sem as manchas de sangue ou a poeira de glória do passado. No terceiro e último minuto da técnica, eu fazia a reconexão consciente com o meu plano de ferro. Eu não pensava no preço, não pensava no lucro que eu queria ter nem na perda que eu queria evitar. Eu pensava apenas nas minhas regras fundamentais de especulação. Eu perguntava ao meu eu racional: Jesse, qual é a linha de menor resistência agora, neste exato momento, sem o peso do que aconteceu às 9 da manhã? Eu não buscava a resposta nos meus desejos ou nas minhas necessidades financeiras, mas na memória fria e objetiva da fita. Eu reconstruía a minha neutralidade de observador. Um observador puro não se importa se o mercado sobe ou desce. Ele apenas se importa em estar do lado certo do movimento atual. Se ao final desses 3 minutos eu ainda sentisse o mais leve aperto no peito, uma ponta residual de raiva contra um corretor,
ou uma gota de euforia por um acerto, eu tomava a decisão mais difícil de todas. Eu não voltava para a mesa. Eu tirava o resto do dia de folga. Eu ia caminhar no parque ou olhar para o mar. Porque eu sabia, por experiência própria e dolorosa, que operar em estado de desequilíbrio químico era um convite aberto para a falência. Operar com a mente contaminada é como tentar fazer uma cirurgia cardíaca com as mãos trêmulas e a visão embaçada. Essa mecânica prática salvou a minha fortuna mais vezes do que qualquer leitura brilhante de fundamentos econômicos. Eu via homens em Wall Street, sentados nas suas cadeiras de carvalho durante 10, 12 horas seguidas, com os olhos vermelhos de cansaço e as mãos trêmulas de cafeína e ansiedade, recusando-se a sair da frente do terminal. Eles acreditavam piamente que a vigilância constante e o sofrimento eram as chaves para o sucesso. Que tolos! Eles estavam apenas a aprofundar o seu próprio transe hipnótico, tornando-se escravos da fita e perdendo a capacidade de ver a floresta por causa de uma única árvore caída. O reset de 3 minutos dava-me a visão de águia. Eu saía do pântano emocional para olhar o campo de batalha de uma altura onde as emoções não conseguem respirar. Enquanto os outros estavam a lutar na lama do desespero, eu voltava fresco, com a mente oxigenada e o ego devidamente amordaçado. Tu precisas de entender que o teu corpo é o hardware onde o software do trading é executado. Se o hardware está superaquecido pelo cortisol e pela adrenalina, o software vai travar, e o erro de sistema será cobrado em dólares da tua conta. O reset é o teu sistema de refrigeração de emergência. Eu usava a água fria no rosto, às vezes, como um complemento físico a esses 3 minutos de silêncio. O choque térmico servia para quebrar o padrão de pensamento circular e obsessivo que o mercado induz. O especulador profissional é, antes de tudo, um mestre da autorregulação biológica. Ele sabe identificar o milissegundo em que a sua frequência mental saiu da sintonia com a realidade objetiva. O reset é a recalibragem da tua bússola. Sem isso, tu és apenas um rádio que só emite estática e ruído, tentando desesperadamente captar uma sinfonia que exige silêncio para ser ouvida. Muitas vezes, durante o silêncio absoluto desse reset, a resposta que eu tanto buscava aparecia de forma espontânea, sem qualquer esforço. Ao parar de forçar a mente a encontrar uma solução através do pânico, a verdade nua do mercado emergia do meu subconsciente treinado. Eu percebia com uma clareza cristalina que a tendência principal tinha mudado completamente, enquanto eu estava ocupado demais a sofrer por um trade insignificante de algumas centenas de dólares. A clareza só existe no espaço vazio. Se a tua mente está cheia até a borda, com o ruído do ego e da emoção, não há espaço para a intuição profissional entrar. 3 minutos de vácuo consciente criam o espaço necessário para a execução magistral. É o silêncio que te permite, finalmente, ouvir a música dos preços. O meu segredo não era o que eu fazia quando estava a clicar ou a dar ordens de compra. Era o que eu fazia nos intervalos, nos momentos de pausa e purificação. A arte de se retirar, de se limpar e de se tornar ninguém por alguns minutos, é o que permite que, quando tu finalmente ages, a tua ação seja devastadoramente precisa e livre de hesitação. Treina esse reset como se a tua sobrevivência dependesse disso, porque no ambiente implacável do mercado, a tua longevidade e o teu patrimônio dependem exatamente da tua capacidade de não ser consumido pela fita. Não subestimes nunca o poder transformador de 3 minutos de escuridão. Eles são a única fronteira real entre o amador que se queima nas chamas da própria ansiedade e o mestre que perdura através das décadas. A maioria dos traders, na sua visão limitada e amadora, acredita piamente que o reset de 3 minutos é uma ferramenta de emergência destinada exclusivamente aos momentos de dor, para quando o mercado te golpeia com a força de um martelo através de um stop-loss ou de uma perda inesperada que abala as tuas estruturas. Estão tragicamente, e muitas vezes fatalmente, enganados. O momento em que o reset é mais vital, o momento em que ele verdadeiramente separa os homens que constroem impérios geracionais daqueles que são apenas meteoros passageiros que brilham intensamente antes de se desintegrarem, é logo após uma grande e retumbante vitória. O veneno mais doce, e por essa mesma razão o mais letal que corre nas veias de Wall Street, é a euforia.
Quando tu fechas uma operação com um lucro massivo, a tua biologia prega-te uma peça cruel e sofisticada. O teu cérebro é subitamente inundado por uma descarga violenta de dopamina que altera quimicamente a tua percepção da realidade objetiva. Tu sentes-te invencível. Tu sentes que finalmente, depois de tanto suor, tu decifraste o código sagrado do mercado. Nesse preciso momento, tu deixas de ser um especulador disciplinado e passas a ser um homem perigosamente embriagado pelo próprio ego, caminhando à beira de um precipício com os olhos fixos nas nuvens. Eu vi, com os meus próprios olhos, fortunas colossais que levaram meses, por vezes anos de trabalho árduo, paciência monástica e risco calculado para serem construídas, serem devolvidas ao mercado em meros 30 minutos de arrogância cega pós-lucro. O erro mental aqui é de uma sutileza diabólica. Após um grande ganho, a tua mente tende a relaxar os critérios de segurança. Tu começas a ver oportunidades de ouro, onde, na verdade, não existe absolutamente nada além de ruído e armadilhas. Tu aumentas o tamanho da tua posição de forma totalmente imprudente, porque a tua mente criou a ilusão perigosa de que agora estás a jogar com o dinheiro da casa. Deixa-me dizer-te uma verdade que os corretores não querem que saibas. No momento em que o dinheiro entra na tua conta, ele é teu, é o teu sangue, não é da casa. E o mercado, na sua natureza predatória e equilibradora, adora retomar tudo o que te deu e faz questão de o fazer com juros de mora, assim que percebe que tu baixaste a tua guarda. O reset de 3 minutos após uma vitória serve para executar o homem invencível dentro de ti, antes que esse homem execute a tua conta bancária. Nesses 3 minutos de isolamento forçado, logo após um lucro que faria a maioria dos homens celebrar, o meu objetivo era a neutralização química e emocional total. Eu fechava os olhos e travava uma batalha interna contra o sorriso que insistia em aparecer no meu rosto. Eu precisava de me lembrar com uma dureza quase cruel de que aquele lucro não era um atestado divino de que eu era um gênio infalível. Era apenas o resultado estatístico de ter seguido um processo frio que desta vez e por acaso o mercado decidiu validar. Eu trabalhava ativamente para reduzir o meu estado emocional de êxtase para uma indiferença absoluta. Se eu voltasse para a frente do teletipo, sentindo que era o mestre do universo, eu estava matematicamente destinado a cometer um erro estúpido de principiante. Eu precisava desses 3 minutos de escuridão total para me lembrar de que o mercado tem o poder de me esmagar amanhã com a mesma facilidade e indiferença com que me premiou hoje. O mercado não tem favoritos. Ele apenas tem vítimas que ficaram arrogantes demais. A cegueira do ganho funciona como uma névoa que te impede de enxergar o risco óbvio. Quando estás eufórico, o stop-loss começa a parecer uma formalidade desnecessária, uma precaução para os fracos. Tu começas a acreditar na tua própria lenda, alimentada pelas manchetes ou pelos elogios alheios. Eu vi traders de elite em Wall Street, homens que geriam capitais de ferrovias e bancos, começarem a dar palpites arrogantes sobre tudo, desde o preço do café no Brasil até as colheitas de trigo na Rússia, logo após ganharem um trade no mercado de ações. Eles achavam que o sucesso num campo lhes conferia uma autoridade intelectual sobre todos os outros. Esse é o auge da loucura especulativa. O reset de 3 minutos é o que te mantém ancorado ao chão. É o que te faz recordar que tu és apenas um passageiro temporário no navio do mercado e que o oceano continua a ser vasto, imprevisível e mortal, não importa quão brilhante ou lucrativa tenha sido a tua última navegação. Outro aspecto crucial desse reset após o lucro é a proteção do teu capital mental contra a ganância corrosiva. A ganância não aparece apenas quando estás a perder e queres desesperadamente recuperar o prejuízo. Ela aparece com uma força avassaladora quando estás a ganhar e a tua mente começa a gritar por mais agora. Ela faz-te estender o tempo de uma operação muito além do que o teu plano original permitia. Faz-te ignorar os sinais claros de saída e empurra-te para novas operações sem o setup correto, apenas para manteres viva a sensação intoxicante de ganho constante. Os 3 minutos de silêncio servem para romper esse ciclo de vício dopaminérgico. É o momento sagrado de dizeres para ti próprio, com autoridade: o trabalho honesto de hoje acabou.
O mercado não é um caixa eletrônico de fluxo infinito para o teu ego. Muitas vezes, após completar o reset de 3 minutos depois de um lucro substancial, a minha decisão final era a mais difícil e a mais sábia de todas. Eu fechava os meus livros, desligava o acesso e ia embora para casa. O reset dava-me a clareza necessária para perceber que eu estava emocionalmente carregado e que qualquer decisão que eu tomasse nos minutos seguintes seria impura, contaminada pela satisfação. O especulador profissional sabe, por instinto e por cicatrizes, que o lucro real não é aquele número brilhante que aparece na tela no final do pregão, mas sim o capital que ele consegue efetivamente manter e proteger ao longo dos anos. E para manter o capital, tu precisas de uma mente que foi limpa de toda a euforia. O reset limpa o açúcar do teu cérebro. Ele devolve-te a visão de raio-x necessária para enxergares o risco que a tua própria ganância tentou esconder debaixo do tapete da vitória. Eu aprendi ao longo de muitas falências e renascimentos que a consistência é uma linha reta e constante, enquanto as emoções humanas são picos de glória e vales de desespero. Se tu permites que a tua tomada de decisão siga os picos da tua euforia, a tua conta bancária seguirá inevitavelmente para os vales da destruição. O reset de 3 minutos nivela o terreno da tua psique. Ele mantém-te na zona neutra, o único lugar onde o lucro é possível a longo prazo. Um operador que se mantém neutro é um operador extremamente perigoso para o mercado, porque ele não pode ser seduzido por promessas de riqueza fácil, nem assustado por ameaças de ruína. Ele apenas executa o que tem de ser executado. Eu usava esses 3 minutos para me desapegar emocionalmente do dinheiro e me reapegar obsessivamente ao plano. Eu visualizava o lucro acabado de ganhar como se estivesse a ser colocado num cofre de aço trancado a 7 chaves, totalmente fora do meu alcance emocional, para que eu pudesse olhar para o próximo gráfico como se estivesse a começar o meu dia com 0 centavos e total humildade. Sem essa prática rigorosa, o sucesso financeiro torna-se paradoxalmente o teu maior inimigo e o teu carrasco. O mercado tem uma forma irônica e cruel de recompensar o comportamento indisciplinado no início, apenas para te encorajar a dobrar a aposta na tua própria arrogância e te destruir completamente mais tarde, quando as apostas forem muito maiores. O reset quebra essa armadilha invisível. Ele força-te a encarar o facto estatístico de que cada trade é um evento isolado e independente. O que aconteceu há 5 minutos, por mais lucrativo ou heróico que tenha sido, tem exatamente 0 influência sobre a probabilidade do que vai acontecer agora. A crença no contrário é o que chamamos de falácia do apostador, e é o combustível que queima fortunas e vidas em Wall Street. O reset de 3 minutos é a tua vacina diária contra essa falácia. Ele mantém-te ancorado na realidade matemática e na disciplina operacional férrea, protegendo-te da pessoa mais perigosa que alguma vez entrará no teu escritório. Tu próprio, no momento em que acreditas que o mercado te deve alguma coisa porque acabaste de ganhar. No final de tudo, quando as luzes dos escritórios se apagam e o som do teletipo finalmente silencia, o mercado revela a sua face mais crua. Ele não é uma corrida de velocidade para ver quem chega primeiro à riqueza, mas sim uma maratona extenuante de resistência mental e integridade psicológica. A técnica do reset de 3 minutos não foi concebida por mim para te tornar um trader mais rápido ou mais astuto do que os outros. Ela foi forjada para te tornar um trader que dura. A maioria dos homens brilhantes que conheci em Wall Street, homens que podiam citar estatísticas de cor e prever movimentos de colheitas com precisão cirúrgica, desapareceu no esquecimento, não porque não sabiam ler um gráfico ou entender a economia, mas porque os seus nervos simplesmente se transformaram em frangalhos. Eles foram consumidos, dia após dia, pela fricção constante, invisível e brutal entre o seu ego inflado e a realidade indiferente do mercado. O reset é o lubrificante vital que impede que as engrenagens da tua mente se fundam e travem sob o calor insuportável da batalha financeira. É a prática diária de entender, com humildade, que a tua maior e única vantagem competitiva real não é a tua conta bancária ou a tua inteligência superior, mas a tua capacidade de manter a sanidade e a clareza quando todos os outros à tua volta a estão a perder. Jesse Livermore,
Não era um gênio porque possuía uma bola de cristal para prever o futuro das ferrovias ou do aço. Ele era um mestre porque conseguia voltar ao presente absoluto mais rápido do que qualquer outro homem na face da Terra. Ele sabia, com a sabedoria de quem já esteve no topo e no fundo do poço, que no trading o amanhã é uma ilusão perigosa e o ontem é apenas uma memória que, na maioria das vezes, mente para te confortar ou te assustar. Tudo o que realmente existe, tudo o que tem o poder de te dar ou tirar dinheiro, é o agora impresso na fita. E para ver o agora com a precisão necessária para lucrar, a tua visão tem de estar absoluta e cirurgicamente livre de manchas, poeira ou sangue. O reset de 3 minutos é a tua lavagem diária, a purificação constante da tua percepção do risco. Ele transforma o trading de uma tortura emocional exaustiva numa prática de autodomínio quase espiritual. Se tu consegues dominar os teus 3 minutos de silêncio e escuridão, tu podes dominar qualquer mercado, em qualquer época, sob qualquer condição climática ou política. A verdadeira maestria não reside no montante que ganhas numa tarde de sorte, mas em quem tu te tornas, na têmpera da tua alma, para ganhar de forma consistente ao longo de uma vida. O caminho para a riqueza que perdura além das modas passageiras é pavimentado por rituais de disciplina inegociáveis. Começa hoje mesmo a implementar esta lei na tua rotina. Não esperes por uma perda catastrófica que te deixe de joelhos ou por uma euforia desmedida que te faça voar demasiado perto do sol para testares o poder do reset. Faz dele a tua armadura diária. Faz dele o teu refúgio sagrado antes de cada nova ordem. Aprende a fechar os olhos e a encontrar aquele vácuo de silêncio onde o mercado, com todo o seu barulho e fúria, simplesmente não te pode tocar. Porque quando voltares para a arena após esses 180 segundos, não serás mais uma vítima passiva das circunstâncias ou um joguete das tuas emoções. Serás o mestre soberano do teu próprio destino e o único dono da tua própria conta. Se esta técnica de Livermore trouxe um pouco de luz para a tua jornada, e se sentes que a tua mente tem estado suja e pesada com o ruído tóxico das tuas últimas operações, talvez este tenha sido o reset que o destino te enviou hoje. Se este conteúdo te trouxe a clareza que tu tanto buscavas, deixa o teu curtir. Não o faças por mim, mas para garantirmos que esta filosofia de trading sério e profissional chegue a quem ainda está perdido e a sangrar no caos das emoções sem rumo. Eu quero realmente saber de ti agora. Tu tens algum ritual, por mais simples que seja, para limpar a tua mente depois de um trade difícil ou de uma vitória que te deixou eufórico? Ou sentes que ainda carregas, como um fardo, o lixo emocional de ontem para o gráfico de hoje? Deixa o teu comentário abaixo com total honestidade. Eu leio cada um de vocês, porque é nesta troca de experiências brutais entre quem realmente está no campo de batalha que fortalecemos a nossa própria armadura mental e o nosso espírito de sobrevivência. E se queres continuar a descobrir os segredos psicológicos e as estratégias de aço dos maiores especuladores que já caminharam por Wall Street, subscreve o canal e ativa o sino de notificações. O mercado estará aberto amanhã e o meu único desejo é que tu estejas lá com a mente fresca, a ardósia limpa de fantasmas e a disciplina férrea de um verdadeiro mestre da especulação. A gente vê-se na próxima operação.